hoje realmente é um bate-papo, né, Fernanda? Primeiro, assim, agradecemos a todos pela presença. A gente sabe que, né, as agendas estão meio malucas por aí, mas a gente resolveu também, na nossa agenda maluca, arrumar um tempinho, acho que para, na verdade, conversar e trocar ideias, porque a gente está num momento que não existe o mundo certo, o caminho certo, o nada certo, né? A gente está no mundo das incertezas, né? Essa é a única certeza que a gente tem. Mas a gente resolveu fazer isso aqui porque, pela minha experiência com marketing, de planejamento de produto, serviço e negócios a vida inteira, trazer um pouquinho isso assim. Por que não planejar nossa vida pessoal profissional, nosso posicionamento pessoal profissional para esse novo cenário, né? O que está acontecendo, o que está focando e como que nós podemos direcionar a nossa vida profissional, o nosso reposicionamento nessa nova realidade, né? E todo mundo tem uma história, né? E essa história ela tem que ser aproveitada, né? Ela tem que ser otimizada, utilizada, e a gente vai trazer aqui algumas ideias, e a Fernanda, de como a gente pensa um pouquinho isso aqui. A gente tem um direcionador aqui da nossa conversa. Não é uma aula isso, tá? É só um direcionador realmente do nosso bate-papo. E aí a gente vai trazer aqui esse desenho de estratégia para recolocação no segmento farmacêutico, né? Que o mundo mudou, a gente já sabe, e o que a gente vai trazer aqui é o que nós mudamos, né? O que nós mudamos, o que nós podemos trazer, fazer com essas mudanças que estão aí. E para isso a Fernanda, né, tá aqui, assim, um super prazer, assim, agradeço imenso ela ter dado esse tempo. Ela é sócia na FESA, que é uma empresa de talent management, e ela tá aqui, vai contar um pouquinho dela aqui, da história, do histórico dela aqui, né, Fê? Sim, boa noite a todos. É um prazer me senti lisonjeada quando a Cíntia entrou em contato comigo, com a ideia para que a gente pudesse ter esse momento juntos. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga de formação, trabalhei alguns anos em consultoria de Executive Search e tive quase 6 anos, 5 anos e 10 meses numa indústria, trabalhando na área de recursos humanos de uma indústria farmacêutica. E retornei para a consultoria. Então, aqui a ideia é a gente trocar um pouquinho e efetivamente a gente poder falar um pouquinho desse mercado e ter um bate-papo aqui, uma troca. É isso aí. Eu sou, para quem não me conhece, farmacêutica de formação, mas trabalho na indústria, com a indústria farmacêutica há mais de 20 anos. E eu vim dividir um pouco dessa questão de ideias de posicionamento de marketing para a gente posicionar o nosso melhor produto, que somos nós mesmos. Então, a gente trouxe aqui algumas ideias. Antes, a gente vai trazer aqui a dinâmica de como vai funcionar. A gente vai dar preferência para usar o Q&A para vocês mandarem aqui as perguntas, opiniões, interações. Por favor, interajam conosco, porque isso aqui é importante ouvir, e isso aqui é para interagir mesmo, para a gente ouvir a opinião de vocês. Aqui eu estou tendo mais facilidade, sinceramente, para ver o bate-papo do que o Q&A. Então, aqui a gente troca, vocês mandem pelo bate-papo as perguntas que a gente consegue ver mais fácil aqui no modelo de apresentação. Nós vamos fazer o quiz voluntário aqui, só para a gente brincar um pouquinho, mexer um pouquinho com a galera. E assim, a gente sabe que conexão às vezes é complicado, então desliguem tudo que não for relevante, não for bom para usar agora, e deixa a conexão aqui da nossa apresentaçãozinha ligada e certificar que o áudio está conectado. E esse evento está sendo gravado e ele vai ser disponibilizado depois nas plataformas nossas, da Adícara, e a Fernanda também disponibilizará. Então, aqui, qual a ideia geral de estratégia que a gente
traz aqui, né? A gente sempre fala de estratégia de produto, de estratégia de mercado, mas aqui a gente está falando de estratégia pessoal, minha, nossa, né? Para desenhar uma estratégia, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter um perfil, eu preciso ter qualificações, eu preciso ter uma rede, né? De onde eu tô, para onde eu vou. E aqui a gente tem que entender que tipo de negócio, que tipo de corporação, que tipo de atividade eu quero trabalhar, ou eu tenho mais desejo em trabalhar. E o meu perfil, em que eu posso ser útil nesse mercado, o que eu posso oferecer nesse mercado, quais as qualificações que eu tenho que ter, e aqui entra aqueles hard skills, soft skills totais aqui, e a rede que vai nos ajudar, né, Fernanda, a divulgar, a ampliar esse nosso desejo, né? Perfeito. Contextualizando aqui, segmentos de negócio. A gente vivia num cenário de mercado muito focado no cuidado primário, ou seja, é produto para tratamento, diabetes, hipertensão, colesterol, aquelas coisas todas, né? Diagnóstico, né? Os testes diabéticos e tal. Só que hoje a gente está no mercado onde você vai desde a prevenção até o cuidado crônico, ou lá no final do leito, no cuidado paliativo. Então, você vai desde a vacinação, exercício, nutrição, suplementação, passa por aquele mercado que a gente conhecia muito de cuidado primário, vai para o cuidado secundário e terciário, que entra a parte de grandes diagnósticos, tratamento de doenças graves, oncologia, serviços de emergência, centro cirúrgico, e vai para o cuidado crônico, que é, às vezes, o home care, ou às vezes, os cuidados paliativos. Então, esse grande mercado é o mercado de saúde, o mercado farmacêutico como um todo. Dentro desse mercadão, você tem os segmentos de produto que o médico prescreve, o produto que está na mídia, o produto de bem-estar, e agora está muito na moda o ATX, né? Que são os produtos de nutrição ou alguns OTCs que são promovidos para médicos, né? Produtos de bem-estar. E a parte de cuidados especializados, que é produto que vai para o hospital, para oncologia, de doenças raras, de vacinas. Então, agora é a onda do momento. Dispositivos médicos, e esses dispositivos médicos, hoje você tem os dispositivos médicos que vão para o hospital, para laboratório, né? E você tem o que teste de farmácia de HIV, teste de farmácia de Covid e várias outras alternativas. Então, o mercado mudou, o mercado do varejo, o mercado dos produtos que você vende na farmácia e o mercado institucional dos produtos que você vende para o hospital, para governo, você tem uma gama muito grande de atuação e uma gama grande de especialização. Então, cada vez mais, você deixa de ser generalista para virar especialista. E tem uma outra definição que eu estava lendo esses dias, que, na verdade, nós estamos virando polímatos, ou seja, o polímata é aquele que conhece de tudo, conhece profundamente bastante coisa. Então, para exercer algumas funções, você tem que ser bom em muitas coisas, né? Então, não basta você, às vezes, conhecer só da área regulatória, por exemplo, mas você tem que conhecer também de como esse produto é usado lá no final, até para fazer uma bula ou um folheto de instrução mais adequado para uso no mercado. Então, o nível de conhecimento de exigência, ele mudou bastante. O tipo de atividade que se faz em cada um dos mercados também, ele é bastante diverso. Quem decide comprar esses produtos no varejo e no canal institucional são players, são pessoas, influenciadores diferentes. A distribuição pode ser diferenciada também. Quem paga esses produtos também é um outro caminho de pagamento. A estratégia de produto, num você tem que vender bastante, no outro você vende pouco, num você vende bastante com preço baixo, no outro você vende pouco com preço alto. E mesmo nesse mercado do varejo, que a gente era o modelo da indústria farmacêutica que a gente estava mais acostumado, também mudou muito, porque você tem a tecnologia que entrou aí
e ela veio para ficar. Ela não é não é uma crença que vai passar rapidamente, né? É uma convicção que veio e vai ficar. Então, temos que aprender a lidar. Não é gostar ou não, não é querer remar contra, ela vai estar aí, a gente vai ter que se adaptar a ela. Então, o nosso perfil de profissional, ele tem que permear o entendimento desses perfis de mercado. Esse meu perfil que eu construí até agora, ele vai me levar até onde dentro desse cenário aqui novo, de necessidades diferentes, né? E aqui, hoje, você tem 1 milhão de nomes de cargos, né? Representante, consultor, gestor regulatório, MSL, gestor de venda, gestor de marketing, analista, assistente, seja lá qual for o seu cargo. No final, todo mundo é um CRM, é um Customer Relationship Management, é um gestor de relacionamento com o cliente. Então, hoje, você faz a gestão do seu cliente, você tem que conhecer as nuances, as necessidades desse cliente. E esse cliente, ele pode ser desde um médico, um farmacêutico, até uma entidade ou um governo. E esse cliente tem vários pontos de interface que eu tenho que lidar para conseguir fazer com que a minha mensagem, para conseguir fazer com que o meu produto, o meu serviço se encaixe. Se eu sou analista de marketing, se eu sou analista administrativo, eu tenho que entender que lá na ponta, aquela pessoa que faz a venda, ela não atende uma pessoa só, ela atende um pool de pessoas e que ela precisa tem necessidades específicas para cada uma delas e tempos para serem atendidos, essa pessoa lá dentro da empresa vai ter que ajudar essa pessoa lá fora a atender. Então, o cliente dessa pessoa aqui dentro, às vezes é o vendedor que está lá fora, né? E o cliente desse vendedor pode ser um hospital, pode ser o governo federal, pode ser uma série de coisas. Então, acho que essa questão desse entendimento, o nosso posicionamento como o gestor de relacionamento do cliente, eu acho que ele é cada vez mais forte. A gente ouve muito, a indústria farmacêutica, o mercado de saúde está muito focado no patient centricity. Na verdade, não é no patient centricity, é no customer centricity, né? Quem é o seu cliente, né? A indústria farmacêutica dificilmente atende direto o paciente. Quem atende isso é um hospital, é um médico, mas você tem que facilitar essa vida desse profissional para que ele centre naquele paciente, para que ele centre naquele cliente dele. Então, todo mundo, eu acho que tem que ter essa visão de que a gente está trabalhando focado na gestão do cliente, de uma conta, é um cliente, né? E se eu pudesse, sim, se eu pudesse contribuir um pouquinho aqui, Claro. Quando a gente fala de CRM, é super importante a gente ter a visão do todo do processo, né? De todas as etapas, porque assim você consegue interagir com todos os teus interlocutores dentro da especialidade de cada um. Você não precisa saber com profundidade de todas as etapas do processo, mas é muito importante que você entenda a cadeia toda. Exato. Porque aí você vai entender aonde, quando você fala com um profissional de compras, aonde é o impacto dele, aonde você pode oferecer um serviço diferenciado. Quando você está falando com um médico que atende pacientes classe A, e depois você está falando com um médico que atende pacientes classe E, qual é a necessidade de cada um desses médicos? São necessidades diferentes, né? Você está falando com o mesmo stakeholder, que é o médico, mas com necessidades e com papéis e com interações diferentes, diversas. Então, é muito importante entender o todo, mesmo que de uma forma superficial, para que você consiga ir tratando essa cadeia, o passo a passo, e você consiga ter essa gestão desse relacionamento muito maior e mais fácil na tua mão, né? E esse relacionamento, né, Fê, acho que ele é o online e o offline. Hoje, para você ter esse relacionamento com o cliente,
você tem que saber lidar nos dois segmentos, e tem que gerar os dois pratos, porque não necessariamente os seus 20% que fazia 80% do resultado offline vai ser o mesmo do online. Isso não garante. Não garante por uma série de coisas, por afinidade, por idade, por crença, por perfil, por uma série de coisas. Então, as segmentações que a gente tinha até então, eu tenho meu perfil e eu conquisto meus médicos e eu tenho a gestão da carteira dos clientes-chave offline. Quem são os seus clientes-chave online? Como que você lida com eles? Como que você gera essa carteira? Como você se conecta? Como é que você se aproxima? Como você se aproxima? Como você aborda? Como você mantém? Né? Como você fica relevante para ele? Então, e essa vai ser uma questão cada vez maior no mercado, porque é uma necessidade. Existe a receita, a resposta certa? Hoje não. Mas vai ser uma forma de tentativa e erro, e quem mais tentou ou está tentando é quem vai aprender mais rápido e vai sair na frente, né? Todo mundo fala, as empresas não permitem o erro, né? Não é o erro, mas é como usar essas ferramentas, a forma de utilizar essas ferramentas, o que extrair dessas ferramentas, né? Então, acho que quem tem essa possibilidade, aproveite a oportunidade para aprender a utilizar isso. E tem até uma enquetezinha aqui, quer ver? Bom, eu tinha aquela enquete, a primeira enquete eu esqueci de fazer. Não tem problema. Deixa eu ver se tem aqui a segunda. Vamos ver aqui. Esse aqui, que era uma pergunta, eu vou colocar aqui, ó, iniciar a enquete. Aqui. Como a gente está falando de tecnologia digital, processos dentro da saúde, o que a gente quer saber é o seguinte: como vocês estão buscando, por conta própria, entender e aprender sobre essas novas tecnologias, processos dentro do setor de saúde, seja você da área administrativa, regulatória, vendas ou marketing, porque cada um está usando essas ferramentas para se conectar com seus clientes. Então, pode escolher mais de uma opção aqui, fiquem à vontade, podem responder já. Vou dar aqui 10 segundinhos para a galerinha responder. Deixa eu ver. Pronto. Vamos por aqui. A maioria está buscando com pessoas experientes. Ótimo. Outra parte está buscando através de formação que a empresa oferece e buscando ajuda de amigos. Nessas horas, buscar quem conhece é o caminho mais curto, né? E a gente tem que entender realmente o que utilidade, acho que não é só o conhecer, é o entender mesmo, né? É o entender para que você consiga, né, numa entrevista, uma abordagem, você conseguir explicar como você usaria isso, como você vê a utilidade dessas ferramentas, né, Fernanda? Desculpa, exatamente. É importante você, às vezes a gente fala, eu não gosto dessa parte tecnológica, não uso o meu celular o mínimo possível, só para fazer ligação, para responder o WhatsApp. A gente está falando de um mundo diferente, né? Onde as interações vão ser feitas muitas vezes de outras formas, de formas que a gente não eram tão habituais para a gente. Então é super importante a gente ir atrás dessas informações, tentar entender, conhecê-las, né? Não tem o gostar ou não gostar, o importante é a gente conhecer. Depois desse momento de conhecer, aí sim a gente vai poder palpitar e opinar se a gente gosta ou não gosta. Mas é super importante, principalmente quando a gente está buscando uma recolocação ou com interesse em mudar de emprego. Coisa errada?
Eu acho que até a questão do digital, a gente usar como uma ferramenta também de pesquisa, né? De entendimento desse seu cliente. O LinkedIn está aí, o Facebook está aí, o Instagram está aí, para você conhecer o perfil pessoal também, dessas pessoas que você vai ter o contato, e preferências, e afinidades, e profissional, né? O que faz, onde, quando, como, por quê. Eu acho que associar essas duas coisas traz um pouquinho mais de proximidade numa abordagem que você possa fazer. Então, a gente às vezes usa para só bisbilhotar a vida das celebridades, a rede social, não necessariamente. Acho que a gente também pode usar ela como uma ferramenta digamos assim, de De aproximação. abordagem, né? De aproximação. Tem aqui o Alexandre colocou, não, foi o César, foi esperar a empresa tomar. Esperar a empresa tomar iniciativa é recomendável para ter esse avanço tecnológico, esse conhecimento. Acredito que, na verdade, por si você tem que, se a sua empresa não é tecnológica, o mundo está ficando. Então é bom que, mesmo que a tua empresa, acho que ela não esteja ainda imersa nesse mundo tecnológico, é de bom tom para o seu futuro profissional se apropriar. Sim, eu acho que o conhecimento nunca é demais, né? E eu acho que tem um ponto que eu sempre falo: as pessoas não são da empresa, as pessoas estão na empresa. Então, hoje, César, a empresa onde você está, talvez ela não exija de você esse conhecimento, esse aprofundamento tecnológico, mas você está nessa empresa. Amanhã você pode não estar mais, e aí você pode estar defasado frente a outros profissionais de mercado. Então, é importante sim a gente ter, conhecer aquilo que a empresa onde nós estamos inseridos tem como braço tecnológico, mas a gente sabe que a tecnologia está aí. E eu acho que ninguém esperava, né? Em nenhum momento, acho que nem em sonho passava pela nossa cabeça que nós seríamos obrigados a viver o que a gente está vivendo nesses últimos 7 meses. E aí, ok, todo mundo teve que se adaptar rápido, algumas pessoas com algumas interrupções de contrato, outras com jornada reduzida, outras tentando meios de como é que eu consigo realizar a minha atividade nesse novo modelo, adaptando filho em casa, cachorro, papagaio e tudo junto misturado. Mas as pessoas se adaptaram. E aí, por que a gente não pode se adaptar ou buscar esse conhecimento antes de um grande marco? Né? Por que nós não podemos estar mais preparados para quando chega uma situação desafiadora, uma situação inesperada, a gente tenha mais jogo de cintura para poder conduzir, vivenciar aquela situação de uma forma mais leve, de uma forma mais positiva. Eu concordo plenamente. Acho que a gente está passando de um momento que, na verdade, a gente vendia um benefício de um produto ou de um serviço para um cliente. E a ordem agora inverteu, né? A gente tem que entender a necessidade e as expectativas do cliente para ver o que a gente pode atender com o produto e serviço que nós temos. E isso, às vezes, no online ou no offline, nós vamos ter que fazer isso de qualquer forma. Então, a lógica, a ordem das coisas mudaram e as ferramentas para isso também mudaram, e tudo ao mesmo tempo. Então, por isso que a gente está falando que a gente precisa de um plano nosso, né? A gente precisa ter um horizonte nosso. Para onde eu quero ir? Que tipo de empresa que eu quero trabalhar? Ou que eu tenho mais afinidade de trabalhar? Eu quero ir para uma multinacional. Você conhece, sabe ler inglês? Porque as comunicações virão, algumas em inglês, alguns materiais, principalmente estudos, vão ser traduzidos aqui, mas às vezes está disponível numa biblioteca e está em inglês. Às vezes você recebe algum visitante, agora menos, claro, presencial, de fora,
no campo, dentro da empresa. Então, assim, você tem um inglesinho básico, né? É uma capacitação técnica que você tem que ter. Trabalha o quê? Com produtos similares, trabalha com produtos inovadores, inovação radical, incremental, ou seja, os blockbusters, né? Produto biotecnológico, produto para doença rara, que tipo de produto? Porque, por exemplo, empresa multinacional de inovação que trabalha produto para centro cirúrgico. Você tem que entrar dentro do centro cirúrgico. Você tem estômago para isso? Às vezes é uma coisa idiota, né? Você fala, puxa, que legal trabalhar para centro cirúrgico. E, gente, vai desmaiar, sentir o cheiro de éter na hora que entra na porta, né? Por vezes eu trabalhei com anestesiologia, eu tive que estar no centro cirúrgico de oncologia, né? Então você vê a pessoa saindo da anestesia urrando de dor. Faz parte da cena. Então você tem que saber se você tem essa motivação de falar, não, trabalho com alguma coisa que tem um propósito que casa comigo dentro desse universo de empresas, né? Ou não, sou um cara comercial, sou uma pessoa comercial, putz, eu gosto de ficar mexendo no Excel, fazendo as planilhas e tirar pedido. Então, o que te motiva, né? O que te faz feliz para você dar um melhor resultado, dar o melhor de si. Então, eu acho que esse universo também tem que ser, porque senão você começa a correr, procurar opções, né? Por todos os lados, porque assim, puxa, eu preciso de um emprego, eu preciso de... o namoro, às vezes, ele dura pouco, né? Dependendo, se você não escolher muito bem o seu parceiro, o namoro, ele é um encantamento que dura um período muito pequeno. Às vezes a gente quer um casamento, né? A gente não quer um namorico, né? Então, isso daí eu acho que faz parte a gente fazer essa investigação para entender qual é a nossa afinidade com esse mercado, né? Aqui tem uma outra pergunta: quais as fontes de informação das empresas vocês recomendam para que nós possamos saber como ela é de fato? Tá, para conhecer a empresa. Bom, eu basicamente procuro, claro, no website da empresa, eu procuro sempre, né, no website da empresa, e quando é empresa multinacional, eu procuro na casa matriz. Porque o que acontece? Os websites no Brasil, eles falam do portfólio que existe aqui, tudo bonitinho, do jeito que existe. Só que quando tem as inovações, o pipeline, o que virá de novo, isso está fora. E às vezes tem publicações até de PR para a imprensa internacional. Olha, fase 3 do produto XPTO aprovado pelo EMA, papapi, papapá. E vai o lançamento para 2021. Então, às vezes você está concorrendo para uma vaga que é para lançar aquele produto que está naquele pipeline, mas não está no portfólio aqui. Então, eu geralmente faço esses cruzamentos. Eu olho, claro, qual portfólio, o que tem, olho lá no LinkedIn e tal, mas eu também olho na casa matriz quando é multinacional. Quando é nacional, busco tudo que tem dentro do site da empresa, busco notícias em jornais de notícia, na Exame, no Valor Econômico, e acho que isso ajuda muito a trazer a tendência do que a empresa está fazendo, quais as movimentações. Puxa, a empresa está buscando fusão, compra, não está buscando ser vendida, cresceu, caiu. Tudo isso faz parte para o nosso próprio plano, né? A empresa nos quer, mas nós queremos a empresa como ela é. Acho que a gente também tem que ter essa questão da seleção nossa, né? É um processo seletivo de dois lados, né, Fernanda? Com certeza. E até fazendo um link com essa questão que o César trouxe, aí indo para o lado de pessoas, né? Hoje a gente tem fácil acesso que antigamente, uns 10, 15 anos atrás, quando a gente não estava inserido na empresa, era difícil a gente ter contato com um executivo, com um profissional lá de dentro, para que a gente pudesse entender e perguntar sobre a empresa. E é bem isso que você falou hoje, como a gente tem esse acesso muito mais fácil, você pode se conectar a um profissional daquela empresa e pedir para bater um papo, me conta um pouco da cultura, me conta um pouco dos valores, porque hoje em dia todo mundo tem um propósito, né? Todo mundo tem os seus próprios valores e a empresa também tem a cultura e os valores próprios da empresa. E isso precisa casar.
Se os seus valores são muito diferentes, são conflitantes com os valores da empresa, não vai ser um lugar que você vai se sentir bem, que você vai gostar de levantar todo dia para ir trabalhar. Então, a chance disso demorar e, como você disse lá atrás, ser um casamento, ela é muito pequena, né? Então, hoje a gente tem outras formas. Nem sempre você vai ter uma pessoa conhecida que você vai poder ligar e falar, me conta um pouco da empresa X que eu quero saber. Mas hoje tem outros meios, então você pode fazer um contato pelo LinkedIn. Olha, eu gostaria de entender um pouquinho mais da tua empresa, da empresa onde você trabalha. Podemos marcar um horário? E aí as pessoas são muito abertas a essas trocas profissionais. A gente pensa que não no nosso dia a dia, mas isso acontece com uma frequência relevante. A Cláudia Costa colocou aqui que ela concorda plenamente. A procura de recolocação tem que ser algo que faça a gente feliz. Não adianta querer encarar qualquer coisa só por um salário, e é verdade. Acho que nenhum CNPJ vale, né, a nossa saúde, a nossa vida, O né? bem-estar, né? Bem-estar, eu acho que a vida é única, né? Eu acho que o trabalho ele está dentro disso, faz parte, é uma parte importante. Não sejamos hipócritas, né? Ninguém vive de vento, né? Mas eu estava outro dia conversando com meu marido. A gente fala, às vezes o emprego falta no Brasil, mas não falta trabalho. Então você tem que olhar as oportunidades que estão por trás de todo esse ambiente, todo esse cenário. E o Viriato colocou uma coisa interessante aqui, ó. Mesmo as empresas brasileiras pedem hoje inglês. As multis pedem inglês e muitas vezes o espanhol, pois o Brasil faz parte do Latam em muitas empresas, e é verdade. Hoje você não ter o inglês é muito complicado você se colocar em empresa, principalmente no setor de saúde, né? Porque tudo que é informação, tudo que é formação e informação vem de fora, né? Então, as tecnologias todas e às vezes os treinamentos, né, vêm de fora. Então, é verdade, isso mesmo. E vamos aqui. E aí, o seu perfil, o meu perfil, o nosso perfil. Tendo todo esse cenário, tendo o ambiente como ele está, essa mudança toda maluca, doida, que tá todo mundo assim, para que lado que a gente corre, né? Eu falei que eu estava comentando com uma amiga minha que, na verdade, isso aqui ia ser uma sessão autoajuda, na verdade, da gente se ajudar e tentar achar um horizonte juntos, né? E assim, todo mundo na sua carreira, na sua vida profissional, viveu alguma situação, teve um obstáculo, fez alguma ação e teve algum resultado. Eu acho que a gente parar e começar a elencar isso, mais do que fazer um currículo, acho que isso vai trazer para a gente muito mais elementos de qual caminho a gente pretende buscar do que somente montar um currículo. Eu acho que o currículo ele é o produto final, né, Fernanda, de uma análise muito íntima, né? Então, qual o caminho que faz sentido, né? Exatamente. O Adailton falou aqui, ó. Os novos candidatos têm escolhido muita empresa que faz sentido para a vida e valores deles. E eu acho que isso faz todo sentido. Hoje acho que a pandemia ela trouxe esse pandemônio para a nossa vida, mas eu acho que ela também trouxe um momento de reflexão do quão curto às vezes as coisas, né, podem mudar num período tão curto que você às vezes não teve tempo de aproveitar o que você queria ter aproveitado, né? Ou não fez o que você gostaria de ter feito, né? Muita gente desmarcou viagens, desmarcou planos, desmarcou cursos, desmarcou um monte de coisas, porque tudo mudou, né? E vai ter que fazer isso de uma outra forma, vai ter que buscar. A gente está no momento do ressignificado, né? Então, aqui, esse perfil, ele é a nossa história, mas a gente tem que buscar dentro dessa nossa história um ressignificado para ela, para daqui para frente. Tem até uma bibliografia que a gente trouxe algumas ideias de livrinhos aí para ajudar a abrir a cabeça. E eu virei fã do Yuval Noah Harari, que é um escritor, um filósofo israelense, e ele fala que a única certeza que a gente tem, isso ele escreveu bem antes da pandemia, uns 5 anos antes, que a gente tem da nova era
do século XXI é que não existe mais estabilidade e a nossa vida é a eterna mudança, né? O long life, como é que é long life? Eu até escrevi aqui. Long life learning, né? Que é o aprendizado de vida eterna. Então, essa vai ser a nossa vida daqui para frente. Então, olhar esse nosso perfil, olhar essa nossa história e ver nisso como a gente ressignifica isso para essa nova necessidade, para esse novo cenário 20, ou pois 2022, porque muita coisa vai rolar embaixo dessa ponte, né? Às vezes eu ouço algumas pessoas que têm a crença que 2021 tudo vai voltar como era antes, a partir da primeira dose da vacina do Covid, né? Então, eu sou farmacêutica, não sou infectologista, não sou especialista, mas nem todo remédio funciona da mesma forma para todo mundo. Quem trabalha na indústria sabe disso. E não existe uma bala de prata para matar um leão. Então, sejamos cautelosos, né, nas expectativas. E a situação, assim, a pandemia continua, né? Mas o mercado farmacêutico, ele tende a crescer, ele vai crescer, as expectativas, principalmente dos dados da IQVIA, a gente tem expectativas de crescimento, que é bom, por quê? Os novos produtos vão continuar surgindo, as novas tecnologias, os testes rápidos em farmácia, esses vão vir. E-commerce é uma realidade, ele ainda é muito pequeno na área de saúde, mas ele tende a crescer, a aumentar. Os nossos obstáculos, eles estão muito no digital, né? Como trazer engajamento, que é engajamento. Eu acho que esse obstáculo do digital, e eu estava até falando com a Fernanda ontem, nós, falar de mim, tá, gente, que eu sou assim uma garota, né, de quase 50 anos, então, da minha geração para trás, o que era uma tela pra gente? Era uma forma passiva de receber mensagem. A gente sentava num sofá, olhava para a tela e recebia essa mensagem. Quem passava essa mensagem? Eram apresentadores, atores, pessoas treinadas para isso. Da noite para o dia, todo mundo virou William Bonner e todo mundo virou Maju Coutinho, né? Teve que ir para frente da tela e passar a sua mensagem. Então, a gente tem que quebrar um paradigma de que isso aqui não é um bloqueio, isso aqui é só mais uma forma. E as pessoas às vezes falam, isso aqui é muito impessoal, é muito... A gente nunca foi tão pessoal quanto com essa tela, não é, Fernanda? Nós tivemos a oportunidade de conhecer a vida, a família das pessoas, né? Ver o rostinho dos filhos, ver os animais de estimação, ver a loucura. Às vezes a mãe dá um mute na reunião e dá um berro, vira para o lado e dá um grito e arranca os cabelos. A gente teve a oportunidade de entrar dentro da casa das pessoas, né? A gente, na verdade, viveu e está vivendo um Big Brother, né? Nós estamos invadindo a casa das pessoas e esse é um cuidado que a gente tem que ter, e a gente vai falar um pouquinho mais, a Fernanda até pode falar um pouquinho mais disso, seja com um médico, seja com um enfermeiro, seja com um comprador da distribuidora, seja com fornecedor de brinde, seja, não sei, com cliente, com fornecedor, a gente está na casa das pessoas e a gente está tratando de negócios. Então virou uma coisa simbiótica, né? A minha vida pessoal e a minha vida profissional agora é uma coisa só, né? A gente tinha muito essa separação. Sim, fazendo uma alusão com o exemplo que você deu da televisão, me veio uma coisa agora na cabeça, que é o seguinte: a televisão, além de sermos passivos, no passado, a gente não tinha a possibilidade de voltar um programa, de mudar um filme, de pausar o filme para ir até o toalete, para atender um telefonema. Então, se tocava o telefone enquanto você estava assistindo um filme e a pessoa do outro lado falava um tempinho demais, você perdia uma parte do filme, né? Hoje em dia não. Hoje em dia, essa interação, ela tem que valer a pena.
Se não vale a pena, se você está lá assistindo um filme no Netflix e passou os primeiros 15 minutos, esse filme não mexeu com você, não criou aquela vontade de continuar assistindo, você vai pausar, vai procurar outro. Né? Então você começa a assistir uma série, você assiste até os quinto, sexto episódio, não tem nada a ver, e aí você para de assistir. Então, o que é essa nova realidade também é o quão a gente faz com que essa relação seja proveitosa para ambos os lados, para que desperte esse interesse. Né? Para que, vou usar o exemplo aqui do médico, mas que o médico tenha interesse de na quinta-feira às 2 horas da tarde receber, entrar no link da reunião da visita médica com a Cíntia para poder ter essa troca. Né? Então, o quanto essa troca vai ser rica, porque senão esse médico vai dizer, tem um problema na minha internet, não consigo me conectar. Eu acho que mais do que nunca, a conveniência e a relevância vão ser a chave para você ter essa atenção. Aqui o César colocou, né? Os médicos também sempre viram uma tela apenas como um momento de descontração e hoje viram um instrumento de trabalho, ou seja, ele tem que fazer consulta médica pela tela. Então, o que era só uma diversão para assistir uma série, um filme, agora ele tem que trabalhar por ela. Então, também para ele é difícil, né? E o Adailton colocou, acredito que vivemos num período que estimular ou usar em modelos de comunicação e trabalho que podem ser surpreendentes, realmente isso daí vai fazer a diferença. E o surpreender, Adailton, eu acho que ele está muito nessa questão da conveniência e da relevância. Então, estudar o cliente e, claro, a empresa vai ter que fornecer essas ferramentas adequadas, com segurança para você utilizar, porém, o interlocutor é você que está ali com o cliente, né? Então, a habilidade de lidar com isso é a mesma coisa. Eu vou falar muito de força de vendas, que era o que eu mais tinha contato, marketing, que foi sempre que eu tive contato. Mas quando introduziu um tablet ao invés do VA de papel, foi um transtorno, porque as pessoas, como que eu vou usar isso aqui? Como que eu vou chamar a atenção do médico por uma telinha desse tamanho? Eu tinha um negócio desse tamanho, agora a telinha é desse tamanho, como que eu vou chamar a atenção do médico? Então, são movimentos de mudança. O problema é assim, a ruptura do tablet, ela foi suave, ela foi planejada, isso aqui não foi planejado, é assim e vamos nos adaptar. Ao contrário, agora a gente está tentando achar soluções para usar isso aqui da melhor forma possível, né? O Clécio colocou aqui, ó, o nível de interesse que a indústria terá que despertar será enorme, o tempo ainda tem 24 horas e isso não irá mudar, mas perfeito. Perfeito. Agora é o seguinte, como que a gente entra na vida das pessoas, sendo relevante, não sendo inconveniente dentro dessas 24 horas, né? Como que vai ser a jornada de trabalho? É uma coisa que eu não sei. Muito médico estava atendendo depois das 18 horas os representantes online. A jornada de trabalho vai ser das 8 às 6? Como é que vai fazer esse atendimento? Então, assim, as políticas de trabalho também já estão mudando, já, assim, a maioria já mudou muito, né? Com o home office, 3 dias escritório, 2 em casa, 2 escritório, 3 em casa, com rodízio. Então, já vem uma mudança aí. Então, muito provavelmente, aquele modelo que a gente estava acostumado, também, quem é gestor de equipes, essas equipes de campo também vai ter que pensar em outras formas. E acho que uma outra coisa, a regra antes ela vinha pronta, né? Ela vinha top-down, né? A regra é essa, vamos seguir. Talvez venham algumas regras, só que essas regras elas não vão ser engessadas, elas vão contar muito com o input do bottom-up, porque como é um momento, um mundo onde a gente não está muito claro para onde está indo, quem está aqui na linha de frente é que vai poder trazer esses inputs e fazer essas regras da forma mais adequada possível. A Cláudia colocou, estamos num período difícil, mas muitas empresas estão crescendo em plena pandemia. Estou ouvindo que em 2021 algumas vão expandir, isso é verdade, mercado começando a aquecer. Vocês estão otimistas? Eu estou totalmente otimista. Não só com as empresas que já existem, como empresas que podem entrar no Brasil. Tem um segmento que está bombando, que é o segmento de cannabis. Tem muito aventureiro, mas tem muita empresa séria. Eu já cheguei a fazer consultoria para algumas.
mas tem muita coisa vindo. Não é a cannabis em si, mas é a extração de produtos de cannabis, de outros princípios ativos. A inovação estava parada na indústria e talvez daí possam vir várias inovações. Há empresas nacionais que tinham parcerias com empresas fora do Brasil que estão trazendo essas parcerias para dentro do Brasil. Então, assim, não e o mercado de saúde hoje, mercado de prevenção, que era um mercado que era relegado a segundo plano, ninguém olhava, que vai ser um mercado que cada vez mais vai bombar, porque as pessoas perceberam, o cidadão comum percebeu que prevenir a saúde pode custar a vida dele. Né? Diminuir o colesterol, controlar o diabetes, perder peso, ter uma imunidade boa, ficou na cabeça das pessoas. Então, essas empresas trabalham com prebiótico, probiótico, nutrição, suplementação, tem tudo para crescer, tem tudo para crescer. Quem mais mandou aqui? Ó, tenho aqui. Fica a pergunta. Será que os propagandistas não precisam beber em outras fontes de conhecimento? Que talvez o que os youtubers e influencers digitais estão fazendo. Sinceramente, sim. Eu fiz um curso com uma blogueira, gente. É impressionante como é o mindset de comunicação dessas pessoas. E faz todo o sentido. Todo sentido. E sim, usa termos que eu realmente tinha que voltar, porque para mim eram coisas muito... Meu, collab, o que é essa porcaria, essa collab? E como é que funciona? E cross... Então, assim, é uma linguagem, é um mundo que, claro, a gente não está falando que todo mundo vai ser digital influencer, mas é aspiracional a forma como essas pessoas se comunicam. Como elas chamam a atenção numa tela falando sozinho, porque às vezes elas estão fazendo um monólogo, né? Mas elas têm 1.000 e tantas pessoas ali vendo. Elas estão interagindo diretamente com aquelas pessoas? Não, mas elas estão ali, pegam um ponto ou outro e vão conversando. Então, a forma com que elas levam a mensagem é uma forma totalmente diferente e elas engajam. E essas pessoas que ficam na rede delas são pessoas fiéis. Elas são fãs, defendem, né? Aquilo que a gente sua sangue para ter aquele cliente fiel, eles conseguem na conversa. Então, o que a gente tem a aprender com eles, né? O Viriato colocou, os eventos presenciais tinham um papel de aproximação, relacionamento e comunicação das marcas com os médicos. E em 2020 tivemos essa ruptura e distanciamento, nós nem medimos. E o que vocês recomendam para restabelecer a proximidade ao longo de 21 e 22, considerando um novo modelo híbrido on e offline? Olha, tem alguns modelos que eu tenho visto que eles fazem bem isso. Eu vi, acho que de um banco, eu não lembro qual era o banco, mas era, pra você ver, não era nada com a indústria farmacêutica. Mas o que eles fizeram? Eles convidaram, não lembro quantas pessoas, acho que os VIP investidores, sei lá, com a distanciamento de 2 metros entre cada cadeira, máscara, e assim, as máscaras todas personalizadas, né? Os palestrantes no palco, com o distanciamento e a transmissão ao vivo. Então, assim, parte estava ao vivo e parte estava em casa. O que é o ao vivo? O ao vivo é o bônus para os premium. Então, quem vai ver o ao vivo era um investidor, né, alto, né, que você tem uma proximidade maior. Porque você tira o cara da jaula, né, e as pessoas não aguentam mais ver isso aqui na tela. Mas, ao mesmo tempo, você pode fazer um rodízio, né? Tem o primeiro layer dos top de linha, o segundo layer dos top de linha. Então, a gente vai ter que reinventar esse mix entre o presencial e o digital. Então, as pessoas vão querer estar no presencial. Você vai criar um desejo que não tinha. Porque as pessoas não davam a mínima. A gente fazia evento, né? Tinha gente que saía da sala para tomar um café e não assistia a nossa palestra. Agora, as pessoas vão pedir para fazer parte da palestra ao vivo, porque é uma forma até, às vezes, de reconhecimento daquela pessoa importante, por ela estar lá ao vivo. E se eu acho que tem um outro ponto aqui, pegando a pergunta
a colocação do viriato, que é o quanto maior, como a gente vai poder atingir um maior número de pessoas, né? Então a gente olha sempre, eu sempre digo que para tudo tem um lado positivo e o lado negativo. Então, ok, o lado negativo talvez é que a gente não vai conseguir ter essa proximidade, esse relacionamento, essa coisa do, né, ter o cumprimento ali, dar as mãos, tal. Mas se você fazia um evento para 30 médicos, hoje você consegue fazer um evento para 50, para 60. A inovação vai dar o tom disso, né? O quanto você vai se diferenciar dos demais, trazendo palestrantes diferentes, temas diferentes, uma apresentação diferenciada. É isso que vai fazer. Então, vão ser os pequenos detalhes que vão fazer a diferença, mas olhando o copo meio cheio e não só o que a gente deixa de ter com os eventos presenciais, acho que a gente consegue atingir um número maior e a gente consegue, né, divulgar isso numa amplitude muito maior. Mas sabe que a gente consegue também? A gente consegue ampliar e qualificar. Porque ninguém vai ficar assistindo uma coisa que não tem interesse. Antes, as É pessoas aquilo que eu iam te em falei, né, que você eventos, muda. exatamente, iam em eventos e você não tinha uma medida de efetividade disso. Hoje, talvez você consiga até ter métricas melhores da efetividade daquilo que você está fazendo. Então, até o retorno de investimento de eventos e tudo mais, vão ter outras métricas, porque a pessoa, assim, pode ligar o computador, sair e virar de costas? Pode. Mas, assim, o que ela ganha com isso, né? Não sei. Não faz Não sentido, faz né? muito sentido, né? O Neto colocou aqui, ó, ser relevante para o cliente será imperativo, pois acredito que haverá uma overdose de interações e busca de contatos com os clientes. Já teve na pandemia, né? Quase todo mundo morreu louco, porque todo mundo... É que assim, antes você tinha 10 representantes naquele mesmo horário no consultório do médico, num espaço de, sei lá, 70 metros quadrados, né? Aí você tem depois 100 pessoas num espaço desse aqui, ao mesmo tempo pedindo visita. Complicou. E a questão também, a gente está olhando o lado só da indústria. Como a sociedade médica está vendo isso? Como que a sociedade médica está organizando isso? Como estão as plataformas de telemedicina e como que elas estão inserindo talvez a visitação dentro da telemedicina? Eu sinceramente não ouço zumbidos, mas eu não tenho nada concreto. Eu acho que assim, o ser humano, ele é um animal social. Nós somos animais sociais, né? E a gente fica feliz, né, quando a gente tem essas relações, essas interações. E esses momentos de felicidade, elas foram cortados na nossa vida, né, nessas interações pessoais. E a gente vai buscar de qualquer forma, de qualquer maneira, essas interações, é fato, né? E eu vou dizer, vendedor representante morre se não tiver isso, né? Porque essa é a vida, né, de quem faz campo. Mas a gente vai ter que aprender a fazer esse equilíbrio dos pratos do híbrido, do online e do offline. O bombardeio, eu acho que, na verdade, sim, mas é o que o Neto falou. Se você for relevante, pode ter o bombardeio que for, mas se você for relevante, você vai ser ouvido, né? Quantos youtubers e blogueiros não tem no mundo e quantos são ouvidos, né? Um grupo seleto. Então, por quê? Porque eles têm algo relevante a dizer, né? O Clécio colocou, os médicos recebiam antes da pandemia 50, 60 laboratórios por mês de forma normal em sua rotina. Li que no Japão os médicos são adeptos ao meio digital, mas recebem ao mês entre 20 e 30 laboratórios. No Brasil, a conta é 50, 60 vezes 3 linhas, em média 150, 180 contatos mês. Louco, né? Como adaptar isso digitalmente? As empresas vão se reinventar. Primeiro, assim, não tem condição. Se você tem algo diferente de valor para o médico, sim, você vai conseguir esse contato.
mas aquela visita, revisita, trivisita do mesmo produto e que o laboratório A, B, C, D, E, F, G, H, I, J só muda a marca, o produto é o mesmo, sinceramente. E outra, e com a prescrição digital, que acontece? É o nome do princípio ativo que está lá. No Brasil ainda não é obrigatório isso, não está muito bem regulamentado, mas na maioria dos países onde tem a prescrição digital, a obrigatoriedade é da prescrição pela molécula, independente de ser público ou privado. Quando você coloca a marca, você tem que justificar por quê. Então, no Brasil isso não está, a legislação, a tecnologia vem antes da legislação, mas legislações virão em cima disso. Como vai ficar, a gente não sabe. Então, é um outro caminho que as empresas, ou elas se reinventam, se inovam, ou, né, não tem muito futuro por conta de não ter a relevância, né? O que você faz para ser relevante? Você tem que ter algum diferencial, seja em produto, seja em serviço, seja em qualquer coisa. No discurso só por si, eu acho que ele não funcionará mais. Aqui o Neto, haverá um filtro, seleção natural dos conteúdos de interesse de cada um. Com certeza, com certeza. E é o que a Fernanda falou. Você vai ter grupos, você vai ter o grupo A que gosta mais disso, o grupo B que gosta mais daquilo, o grupo C que gosta mais do outro, o pessoal do online, o pessoal do offline. Você vai ter vários painéis, vários grupos de clientes que vão gostar de coisas diferentes e você vai ter que ter essa personalização. É o gestão de relacionamento com o cliente. Você tem grupos, clusters de clientes diferentes, online e offline. Então, isso é um aprendizado que a gente vai ter, né? Os gestores hoje de vendas vão ter que olhar isso. É a adaptabilidade, né? Total. O quanto a gente consegue se adaptar e o quanto a gente consegue atender de forma personalizada cada um dos nossos stakeholders, né? Tem até uma pergunta aqui, falando de emprego ou trabalho, será que um propagandista autônomo não é mais atrativo para atender a nova necessidade da classe médica? Afinal, autônomo não precisa necessariamente seguir a CLT e os horários fixos. Pode ser uma alternativa. Mas pensando no teletrabalho, o teletrabalho você não precisa cumprir hora. Você não tem horário fixo, né? Então, o teletrabalho te dá essa flexibilidade. Você não Mesmo tem aquele... por exemplo, vamos supor, eu tenho lá a sua CLT e eu trabalho, tá lá registrado das 8 às 6. Trabalho das 8 às 6. E eu faço trabalho de campo, eu faço trabalho interno e eu faço digital. Esse período não conta? Sim, vai ser diferente depois da vacina, né? Agora, quando a gente está falando em pandemia, todo o protocolo do governo aqui no Brasil é o seguinte: todo mundo está com teletrabalho, né? Por conta do isolamento, etc. Então, a gente não tem nenhum cumprimento de carga horária. Então, é liberado. A pessoa pode, por exemplo, no período da manhã, se dedicar a acompanhar o filho na atividade escolar online e ela pode parar de trabalhar às 10 horas da noite. O que vai acontecer daqui para frente, já com essa onda de algumas cidades já estarem na etapa verde e já terem algumas empresas retornando ao trabalho, para ser considerado um teletrabalho, no máximo, a pessoa tem que trabalhar 3 dias por semana em casa. Mais do que isso, se a pessoa ficar 4 dias por semana em casa e 1 dia só no escritório fisicamente, o contrato vai ter que ser alterado. O contrato desse CLT. E aí ele não tem mais cumprimento de horário. Porque aí o contrato dele vira teletrabalho. Entendi. Então, as empresas vão ter que se adaptar, vão ter que entender essa questão da legislação. Então, a empresa que ela quer o presencial, quer essa interação presencial dos colaboradores, ela vai acontecer no máximo 2 vezes por semana com os colaboradores para que continue a regra da CLT. Se for maior, aí, infelizmente, o horário vai ser livre e flexível. Entendi. Aqui o Adailton falou assim, legal todo mundo ver os comentários. Quando vocês colocarem os comentários, coloquem all panelists and attendees, para todo mundo ver o comentário de todo mundo. Pode colocar. A Cláudia colocou, meu último evento foi uma mesa redonda virtual. Confesso que
foi bem mais frio. Os médicos ainda estão se adaptando, eles não ficam à vontade. Para a maioria dos médicos está sendo bem sofrido, eles estão tendo que se adaptar muito. O médico tinha dificuldade de se conectar para ler e-mail. E vai ter de tudo. Vai ter, dependendo da especialidade, dependendo da idade do médico, dependendo do... Vai ter, assim, vai ter uma adaptação gritante de tudo. Vai ter gente que vai ter dificuldade. Tem médico que tem dificuldade de conectar no teleatendimento, na telemedicina. Então, é complicado, né? Aqui tem... Sim, eu fiz uma consulta. Eu fiz uma consulta por telemedicina para uma alergia que eu tive. E foi super complicado. O médico foi super, o alergologista, ele foi super transparente comigo. Ele disse, Fernanda, para mim está sendo um grande desafio, porque eu preciso ver a alergia, eu preciso sentir a textura dessa alergia. E eu não consigo fazer isso. A tela desfoca, eu não tô... Então ele me pediu uma série de fotos de filme, dentro de casa, fora de casa, para ele conseguir. É difícil mesmo, não é? Até as ferramentas estão tão complicadas, né? Bom, olha, a gente vai ter que ir andando aqui, porque daqui a pouco a gente não termina. Porque tá bom o bate-papo, mas o horário já tá avançando aqui. Bom, antigamente o EAD não tinha valor nas empresas. Veja agora como mudou, com certeza, Cláudia. Agora todo mundo faz EAD, né? O Anderson, com esse novo modelo Omnichannel, não corre o risco de diminuir o número de reps nas indústrias? Depende. Nas indústrias de institucional, produtos de alta complexidade, já é um número muito reduzido, vai reduzir muito mais porque vai ser inteligência artificial. A gente já fazia os bids por digital, então vai só aumentar isso daí. Para as indústrias que trabalham com commodity, talvez sim, porque isso daí talvez entre em modelos diferentes de promoção e não mais do representante, mas nesses segmentos de prevenção, de produtos novos para prevenção de saúde, imunidade, diagnóstico, novas moléculas, às vezes fitomedicina, algumas coisas que estão entrando, esses mercados vão ampliar. Então, acho que uma coisa equilibra a outra. Outra coisa também talvez sejam funções novas. A gente falar o representante, mas talvez surjam novas funções, porque inteligência artificial, ela só existe se tiver alguém que gere essa inteligência. Quem vai gerir? Uma base. Exato, mas aí você tem que ter a capacitação para isso. Então, é por isso que a gente está falando muito do seu planejamento. Talvez o nome representante, né, essa coisa muito forte, ele mude um pouco o perfil, ele mude um pouco o que ele vai fazer, a função dele, vinculado a esse digital, mas ele vai ter essa questão, essa importância do relacionamento. Então, a ponte, ele vai ser uma chave, né, entre um ponto e outro. Mas talvez isso mude, então a gente tem que ficar atento a essas movimentações, por isso que a gente está falando dessa preparação para esse futuro, né? O Câmara está falando, se não tem cumprimento de carga horária, qual o motivo de reduzir jornada de trabalho? Câmara, especificamente a redução da jornada de trabalho, ela foi por uma oportunidade do governo, das empresas poderem também reduzir o salário. Então, se você reduz a retirada do colaborador, obrigatoriamente você precisa reduzir a jornada de trabalho dele. Eu não sei se é nessa questão a tua pergunta. O Gilberto colocou aqui, atualmente estou 100% em campo, sou GD de um grupo de 12 pessoas e tenho uma rep afastada por suspeita de Covid. Mesmo sem comprovação por teste, ficará 12 dias em casa. Os eventos virtuais estão sendo elogiados pelos médicos que normalmente... Vou aqui. Que normalmente já não é muito adepto de evento em restaurante. Minha percepção é o que a gente falou, tem público para tudo. Tem um público que não gostava de ficar se locomovendo, é a super oportunidade. Então, você vai atrair mais essas pessoas. Então, tem público sim. O Viriato colocou produtos para doenças crônicas em determinados grupos de pacientes, como diabetes, DPLC, asma, vitaminas, traceuros, se beneficiam com a pandemia, com certeza. Produtos para algumas doenças agudas. Nervoso central, né? Opa! Sistema nervoso central vai bombar daqui para frente. Produtos para algumas doenças agudas, como infecção e inflamação no grupo de crianças se prejudicam. Quais iniciativas podem ser feitas para recuperar esses mercados
voltados para a pediatria. Acho que não só pediatria, né, Viriato? Tem várias doenças crônicas, pediatria, a própria oncologia também. Os diagnósticos ficaram muito prejudicados de várias doenças, né? Muita gente morrendo de AVC em casa, por medo de pegar o Covid e morre de AVC. Então, acho que hoje o trabalho de conscientização, de disease awareness, e isso vinculado à entidade médica, vinculado as redes digitais, e isso tem como fazer searching e promoção digital com isso, é muito interessante. Acho que uma empresa, eu não vou citar o nome, mas as pessoas vão ver, estão fazendo uma ação digital sobre diabetes. Que tem uma pessoa famosa que descobriu que estava com diabetes, e essa pessoa falou da relevância do diagnóstico, e está bombando nas redes sociais. Não está na TV, mas foi bombando para as redes sociais. Talvez isso vá para a TV, porque bombou nas redes sociais e isso vai para a TV. Então, acho que tem uma ordem aí do Omnichannel que o passou aqui, o Anderson falou, que as coisas vão se interligar. Às vezes ela começa no online e vai para offline, mas você vai começar a ter esse envolvimento mais das pessoas, entendendo mais das doenças, sabendo onde procurar o especialista, cada vez mais customizado, né? Porque hoje as ferramentas digitais assim permitem. Então, e essas pessoas, elas com medo da doença, elas talvez vão buscar esses canais. Então, assim, todos esses obstáculos aqui, aquela análise que a gente falou que a gente precisa fazer é para saber onde que a gente encaixa o nosso conhecimento, o nosso hard skill, o nosso soft skill dentro desse universo todo, né, Fernanda? Os hard skills, o que a gente não tem, a gente capta, a gente aprende, a gente vai atrás, né? Agora, o soft skills, ele está dentro de cada um de nós, né? Então, é a motivação sua, única e exclusiva, que ninguém pode mexer, mas que ela está sendo muito valorizada até para você conseguir gerir todos esses pratos e essas modificações ao mesmo tempo, que isso aí é uma questão muito psicológica e pessoal que a gente tem que ter. Exatamente. Né? E a rede de relacionamento para a gente conseguir ampliar esse nosso universo de contatos em busca dessas novas oportunidades, e também manter os colegas contestadores por perto, porque às vezes os contestadores das nossas ideias podem trazer boas ideias, né? Então, eu acho que a gente às vezes está no conveniente, essa pessoa pode trazer alguma coisa que a gente não tenha pensado. E aqui eu vou deixar a Fernanda aqui mais focada em trazer uma coisa mais prática do o que fazer e o que não fazer, né? Para a gente na busca aí dessas oportunidades novas, né, Fê? Isso mesmo. Então vamos lá, a gente quebrou em quatro pilares. Então o primeiro é o currículo, o segundo é a abordagem, o CIVC é isso mesmo. Desculpa, as redes sociais, o terceiro é a abordagem e o quarto é a entrevista. Eu vou pedir para você voltar, senão eles não vão prestar atenção em mim, eles vão ficar lendo tudo que está escrito aí. Vamos lá. Então, quando a gente fala do currículo, né, o que é importante a gente fazer e o que a gente deve evitar, né? Acho que o primeiro ponto é relatar de forma objetiva as suas principais responsabilidades. Quais foram os seus grandes feitos, quais eram as suas responsabilidades dentro do contexto onde você estava inserido, né? É super importante você trazer informações onde você participou de forma ativa daquela estratégia ou daquela execução. Então, aqui eu já vou voltar do que não fazer, vou trazer um pouco o que não fazer. Às vezes as pessoas se apropriam de situações vividas por outras pessoas para colocar no currículo, né? Então, isso eu acho que vai encher os olhos de quem vai chamar a atenção de quem vai ler. Então eu vou colocar que eu participei da implementação, do lançamento do produto, que nos primeiros 6 meses bateu recorde e tal, de venda de prescrição. Ok. O grande ponto é, você efetivamente participou daquilo ou você estava na equipe de quem foi responsável por lançar aquele produto? Porque aí na hora da entrevista vai chamar os olhos, vai chamar a atenção de quem está lendo o teu currículo. Mas isso vai ser quase que
com certeza confrontado na entrevista. E aí você não vai ter subsídio para trazer aquela informação com os detalhes necessários para que a pessoa efetivamente perceba que você participou daquilo. Então, tomem cuidado para não se apropriarem de situações vividas por outras pessoas. Tenham sempre no currículo de vocês informações atualizadas do contato de vocês. Então, às vezes a gente vai atualizando o currículo e a gente tem a preocupação de atualizar só aquela parte da experiência atual ou da última experiência. E a gente esquece de ir lá no início do currículo, ver se o e-mail que a gente colocou é o e-mail que a gente mais acessa. Né? Não adianta nada a gente colocar um e-mail que a gente acessa uma vez por semana, porque pode ser que o contato seja feito por e-mail, e se foi feito por e-mail e você acessar daqui uma semana, você perdeu a oportunidade de participar daquele processo seletivo, né? E uma coisa que a gente não usa mais e que às vezes não há necessidade, às vezes vira até motivo de piada, né, entre o próprio RH, são as fotos, né? Hoje a gente tem rede social e quando a gente tem rede social, a gente tem uma rede social muito focada no lado profissional, que é o LinkedIn. E no LinkedIn você tem a sua foto. Então não há necessidade alguma mais de colocar foto no currículo. Eu acho que muitas vezes as pessoas precisam, eu sempre digo isso, que o RH, o profissional de recrutamento e seleção, ele precisa se interessar pelas informações do currículo e não pela foto. Se é jovem, se tem mais idade, não, então esse daqui tem mais idade, então ele é mais maduro. Não, nem sempre, né? Então a foto não vai agregar em nada no teu currículo, então não há necessidade de colocá-la. E desculpa, currículos muito extensos ou com muitas páginas ou com textos enormes. Quando o recrutador ele pega aquele currículo, é tão cansativo que ele não dá a devida atenção para aquele material, né? E aí ele já faz o currículo já é a primeira análise que o recrutador tem daquele indivíduo. Então, se a pessoa não teve um poder de síntese, de colocar em poucas páginas aquilo que ela faz, quais foram os grandes marcos, as principais responsabilidades dela, com certeza vai ser uma entrevista de 2, 3 horas e qual o poder de síntese no dia a dia desse profissional. Então, o currículo é uma primeira impressão, é o teu cartão de visita. Então, é super importante você ter as suas informações de forma bem objetiva e clara para que a pessoa já entenda até como é que você se organiza no teu dia a dia. Aqui a Mariana está perguntando quantas páginas é o ideal, né, Mariana? Não tem um número certo, né? Eu sempre digo que eu brinco, que eu falo que a gente tem que pensar na natureza também. E hoje em dia, você vai para uma entrevista, é comum imprimir e tal. Eu digo que entre 2, 3 páginas no máximo dá para você enxugar um currículo. Mais do que isso, é extremamente cansativo a leitura e aí a pessoa não vai ter interesse em te entrevistar. Vamos lá, próximo. A rede social. A rede social é um problema, ela pode ser um problema ou ela pode ser uma solução, né? O que fazer nas redes sociais? Publicações que não vão comprometer a tua imagem, né? Então, tem algumas pessoas que usam a rede social 24 horas por dia, então foi numa festa, publica a foto da festa. Tá no trânsito e teve um acidente, publica o acidente. E aí tem um excesso de exposição e às vezes nem sempre essa exposição é positiva para a tua imagem. E o recrutador hoje, a rede social não está disponível, né? Então o recrutador vai sim dar lá uma bisbilhotadinha, deixa eu ver o que essa pessoa gosta de fazer, o que não gosta. Então, nesse momento onde você ou está buscando uma recolocação ou tem um interesse em mudar do teu emprego atual, é super importante você cuidar das suas postagens. Evitar ao máximo publicações com viés político, com viés religioso ou assuntos polêmicos. Porque a gente não sabe qual é a religião, qual é o partido político, qual é a linha política da pessoa que está conduzindo aquele processo seletivo, né? Então, às vezes, a pessoa é extremamente contra o Bolsonaro e aí começa a colocar um monte de coisa do Bolsonaro. E se a pessoa que está lendo aquilo é o maior partidário do Bolsonaro? Talvez ela já tenha um olhar para você diferente. Então, fugir dessas publicações com esse viés, eu acho que nesse momento é a melhor
É a melhor saída. Fazer parte de grupos do segmento. Então, seja, sou um profissional, sou um profissional da área farmacêutica e aí eu quero, então, seguir nesse segmento. Entra nas principais empresas, entra nos grupos, busque esses grupos, porque muitas das posições são divulgadas nesses grupos. Então, você fica antenado com o que está acontecendo nesse mercado e você tem informações ali super atualizadas. Acho que nem só as posições, mas as movimentações do mercado, tendências. Então, até para você ir para uma entrevista, você sabe mais ou menos as tendências do que está acontecendo no mercado, sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Às vezes você não tem pleno domínio, mas você tem o conhecimento até para, se te questionarem, você, não, realmente eu ouvi, li, né, a respeito no grupo tal e tal. Acho que isso daí Exatamente. interessante. E é rápida, né, Cíntia? Essa informação, ela é muito rápida. Sim. Então, isso é muito bom. Evitar, não preciso nem dizer, né? Evitar as fotos sensuais. Então, se eu estou em busca de uma recolocação ou de um novo emprego, não preciso postar uma foto de biquíni na praia, né? Mas se a pessoa estiver procurando emprego de modelo, manequim, aí é diferente. Aí faz todo sentido, né? E aí, o que fazer? O LinkedIn, manter o LinkedIn atualizado com as informações completas do seu perfil. Eu não sei se todo mundo aqui sabe, mas muitos dos recrutadores, e eu faço isso sempre, eu não peço mais o currículo profissional para a pessoa que eu vou abordar. Eu entro no LinkedIn dela, salvo em PDF e eu tenho ali o currículo que o próprio LinkedIn me oferece. Então, quão mais completo estiver essas informações no perfil, mais informações o recrutador vai ter ali à disposição para ele consultar, né? Então, evitar o perfil incompleto, informações confusas ou incluídas de qualquer forma. Então, tem algumas pessoas que começam a contar a carreira e aí você vê que até a terceira empresa super bem preenchido e depois as últimas empresas preenchido pela metade, de forma incompleta, as informações não batem, então a pessoa não se atenta às datas. Então é super importante, né? Porque o LinkedIn também vai ser o seu primeiro contato com o recrutador na maioria das vezes. Vamos para a abordagem. Fernanda, o Gilberto fez uma pergunta aqui, né? Falou que eu não sei se está aparecendo para você aí a perguntinha aqui, vamos lá. do Gilberto. Sim, vamos lá. Realmente, currículo em contextos extensos retiram o interesse do recrutador. A gente tem dificuldade de identificar pontos fortes do candidato que possam nos interessar. Fernanda, quanto ao LinkedIn, existe uma estratégia para selecionar os convites a serem aceitos? É feio recusar um convite por não ser de acordo com seu perfil e interesse profissional? Gilberto, não é feio você recusar um convite, é uma rede social pessoal tua, né? Já tive fases da minha carreira onde eu aceitei muita gente, e aí depois eu fiz uma limpeza no meu LinkedIn, porque tinham pessoas que publicavam um monte de coisa que não tinham nada a ver com o meu interesse, com aquilo que eu queria acompanhar, e aí deixava até de ser interessante para mim a ferramenta, né, a rede social. Então, não tem problema nenhum a gente recusar e não tem problema nenhum também a gente se aproximar das pessoas pelo LinkedIn, né? Então, eu acho, sim, que é sempre a forma como a gente vai, não é o que, mas é o como, né? A gente vai se aproximar ou se apresentar para as pessoas com quem a gente quer estabelecer uma conexão. E às vezes, algumas vezes já na minha carreira, eu já pedi para que uma pessoa fizesse a ponte para me apresentar para uma outra pessoa que eu tinha muito interesse em conhecer. Então, assim, a ferramenta está aí, né? A rede social está aí, e aí eu consigo ver quais são todas as conexões da Cíntia, e por que não pedir, olha, Cíntia, eu gostaria de conversar com o fulano que é teu primeiro contato no LinkedIn. Teria como você fazer essa aproximação entre a gente? Não vejo problema algum. Tá bom? Então não é feio recusar e também não é feio pedir para fazer parte da rede de pessoas que você não conhece. Abordagem. A abordagem é o segundo contato do recrutador com aquele indivíduo, com aquele profissional. Então, o primeiro ou foi via currículo ou foi via LinkedIn, rede social.
O segundo é a abordagem. E esse é o que vai dar aquele fit, se casou ou não casou, se é a energia que a gente quer do candidato, se é o perfil que a gente está buscando, se é o tom de voz, é a disponibilidade. Tudo isso vai fazer com que essa percepção, porque eu ainda não tive um contato ou virtual ou presencial para ter o olho a olho com aquele profissional. Então, a abordagem por telefone é um ponto crucial dentro do processo seletivo. Tem uma questão muito importante que as pessoas às vezes têm um incômodo de dizer que não podem atender naquele momento. E eu sempre digo que eu prefiro 1000 vezes que um candidato me fale, Fernanda, agora eu estou fazendo a aula virtual do meu filho, por exemplo, e eu não vou conseguir conversar com você nesse momento, posso te ligar daqui 15 minutos ou você me retorna daqui 1 hora, o que fica melhor? É 1000 vezes melhor para o recrutador do que a pessoa se disponibilizar a falar, não dar a devida atenção àquele contato, e aí tá no telefone, espera só um minutinho, filho, não, é aqui, ó, clica aqui e tal, aí volta. Aí fala mais um pouquinho, não, espera só um minutinho, aí olha, não, agora é para temperar o feijão e pode começar a fazer o almoço. Fica uma coisa desconexa, você não consegue prestar atenção no que a pessoa está te trazendo. Então, não tenha problema. Se você não está num bom horário para atender aquela ligação e para conversar aqueles 5 minutos, 10 minutos no telefone, peça para a pessoa um outro horário, ou que você retorna, ou que ela retorna. Como for possível, explica. Olha, nesse momento eu estou acompanhando meu filho na aula virtual, eu não vou conseguir conversar com você com a atenção que você merece. Será que a gente consegue falar daqui a um tempo? Não tem problema algum. Objetivo e claro nas suas respostas, né? Porque lembrando que a abordagem é uma triagem muito importante. Então, se eu tenho informações muito confusas ou informações muito vagas, muito superficiais, eu também fico, bom, será que aquela pessoa sabe mesmo? Será que ela conhece mesmo daquele produto? Será que ela conhece daquela ferramenta de análise? E aí você começa a ficar em dúvida, e se você está em dúvida, você não vai trazer para a entrevista se você tem outros 3 candidatos que você conseguiu perceber que eles têm o conhecimento quando você abordou por telefone. E entender, se for possível, e aí é muito do momento, dessa abertura que o recrutador te deu do outro lado, as etapas do processo seletivo. Por que eu estou trazendo esse assunto? Hoje a gente está num momento diferente, né? A gente está mais tempo em casa, a gente tem mais tempo para fazer outras coisas, o ser humano ele está mais ansioso, né? Porque nós fomos privados de algo que a gente tinha livre-arbítrio de sair de casa a hora que a gente bem entendia e ir para o escritório, voltar para casa, e agora não funciona a vida tão dessa forma, né? A gente não pode sair de casa sem máscara, se chega no supermercado e tá sem máscara, tem que voltar para casa ou comprar uma máscara lá. Então a gente não tem mais esse ir e vir livre como a gente tinha. Então, para não criar essa angústia, essa ansiedade desnecessária, potencializando o que a gente já está vivendo nesse momento, tenta entender as etapas do processo. Porque se aquela abordagem nesse momento, fizer a vez de uma entrevista, é importante você se alongar mais nos detalhes das informações que você vai passar para esse recrutador. Se não, é só uma abordagem, e caso você tenha todos os pré-requisitos da posição, aí sim vai ser marcado uma entrevista, você pode ser mais objetivo nas suas informações nessa abordagem. Então, por isso que é importante você entender. Por que eu estou trazendo esse assunto? Porque tem muita empresa e de vários segmentos, não só do segmento farmacêutico, mas de diversos segmentos, como não tem essa disponibilidade, às vezes não tem link disponível na empresa, não tem a internet na casa do colaborador que consiga fazer uma entrevista virtual, as empresas estão pulando a etapa da entrevista e ficando só numa abordagem mais profunda. Então, aprofundando mais essa abordagem e fazendo uma abordagem de meia hora, 40 minutos, para depois já apresentar direto para o gestor. Então, é importante entender essas etapas do processo seletivo. O que não fazer na abordagem, né? Então, não estar disponível naquele momento e deixar uma má impressão, como eu já dei um exemplo. Perguntar sobre remuneração da oportunidade nesse primeiro contato.
Por que eu gosto de trazer esse ponto de que não é legal a gente perguntar sobre, quanto, acho que até a Cláudia aqui trouxe, né, que por dinheiro às vezes não vale a pena, né, você se recolocar ou você mudar de emprego. Mas às vezes também não vale a pena você perguntar qual é o valor que aquela oportunidade tem como remuneração. Por que eu digo isso? Algumas vezes na minha carreira, tanto em consultoria como na própria indústria farmacêutica, aconteceu de eu trazer por processo um profissional que ganhava mais do que a minha oportunidade, porque eu estava visando ele para uma outra oportunidade da empresa, e não aquela que a gente estava conversando. E aí eu voltei para o gestor e disse, olha, esse profissional ele não serve para essa posição que a gente está trabalhando, mas você já mencionou comigo que tem interesse nessa oportunidade. Então, será que não casa? Você já não quer conhecê-lo? Então, se você fica muito preso à remuneração daquela oportunidade, às vezes você perde a chance de ser conhecido por aquela empresa. Então, é super importante você estar aberto, óbvio, né? Se você é um profissional que tem uma remuneração de 15 mil reais e a oportunidade paga 5, não faz sentido nenhum. Mas se você tem uma remuneração de 15 e a oportunidade paga 12, por que não tentar entender o que tem? Às vezes você tem incentivo a longo prazo, às vezes você tem ações da empresa, às vezes você tem um bônus maior, às E às vezes vezes você tem tem um total oportunidade, né, compensation Fernanda? muito maior. Tem Exatamente. oportunidade. De ser conhecido e de mais alguém saber da tua carreira e da tua trajetória, né? E uma coisa que acontece muito, eu não sei se as pessoas estão em casa e esse novo modelo de trabalho, as pessoas se sentem amigas da pessoa que está ali do outro lado da linha. E aí começam muitas vezes a abrir informação que não há necessidade nenhuma de trazer, né? Então, eu até contei para a Cíntia ontem que eu tive algumas situações da pessoa começar a reclamar do marido. Não, porque meu marido não está me ajudando. Como é que está acontecendo na tua casa? Como é que você faz? Meu marido não lava uma louça. Eu falava, meu Deus do céu, mas essa pessoa nem me conhece. Como é que ela está abrindo essas informações? Então, ter um pouco desse cuidado. Ok, tá todo mundo em casa, tá todo mundo vivendo a mesma pandemia, mas calma lá. Quem está entrando em contato comigo ainda é um profissional de RH ou um gestor que tem interesse em me conhecer enquanto profissional. Então, esse cuidado e eu não sei, eu acho que tem até um outro ponto, Cíntia, que assim, como as pessoas estão ávidas dessa interação, dessa troca, as pessoas aproveitam qualquer oportunidade de troca para efetivamente trocar em tudo. Então, é um cuidado. Aquela máxima que o ser humano é um animal social, ela é assim, a mais pura verdade. Ela é E a verdadeira gente, do início ao fim. do início ao fim, e quando eles se sentem enjaulados, eles são capazes das maiores atrocidades. Exatamente. Então, cuidado com isso é muito importante. E a última, quando a gente fala da entrevista, né? Então, o que todo mundo isso já é clichê, todo mundo fala, né? Busque informações da empresa e busque mesmo, vá atrás da informação, porque o recrutador entrevistar uma pessoa que você ali na troca, na entrevista, você percebe que aquela pessoa conhece da empresa que você trabalha hoje e da oportunidade e da visão, é tão mais prazeroso, porque você vê, não, aquele profissional, ele tem interesse mesmo, porque ele foi estudar, ele foi atrás. E hoje a gente tem inúmeras fontes de busca para conhecer sobre a empresa, sobre os produtos, né, sobre os valores. Então, isso é super importante. No virtual, aqui eu fiz até um teste ontem, quando eu tive uma reunião com a Cíntia, eu brinquei, eu falei, Cíntia, passa para mim esse fundo de tela lindíssimo dessa biblioteca, porque eu quero essa biblioteca na minha casa, né? E aí eu fiz de propósito, eu não peguei a biblioteca e aqui tá na minha casa. Ali tem uma mesa, mas qual é a preocupação? Eu acho que tem alguns. Então, numa entrevista virtual, escolher o melhor local para entrevista, ele vai dar todo o tom da tua entrevista. E o melhor local, ele vai desde locais onde você não tem estímulo externo, então não tem a televisão, não tem a moça fazendo o almoço na cozinha, não tem o filho jogando bola no corredor, porque tudo isso vai te tirar a atenção, vai te tirar o foco da tela,
né? O ser humano, nós, o tempo inteiro a gente está olhando tudo que está acontecendo ao nosso redor, né? Então, escolha um lugar, às vezes, e aí, muitas das vezes, esse lugar vai ter que ser um quarto, esse lugar vai ter que ser uma sala, vai ter que ser uma mesa de jantar, não tem problema nenhum, contanto que a imagem para o outro seja uma imagem agradável, né? Então, eu já fiz algumas entrevistas nesse momento todo de pandemia, onde a pessoa disse, olha, desculpa, Fernanda, eu tô no quarto porque é o único lugar da casa mais tranquilo para eu poder conversar contigo. E, efetivamente, eu via o guarda-roupa, via a cama, mas a cama estava feita, o guarda-roupa estava fechado, ou o que estava visível estava em ordem. Porque é muito estranho você entrar, fazer uma entrevista, entrar na casa da pessoa e ter a cama desarrumada, a toalha em cima da cama, um emaranhado de roupa num buraco do armário. Você fala, meu Deus do céu, se essa pessoa não consegue manter uma ordem mínima em casa, como é que ela vai ser no trabalho? E aí são as impressões que ficam. Ela pode ter me trazido informações super relevantes, de uma organização muito clara, mas o que eu estou vendo por detrás dela é uma baita desorganização. E aí, esses pontos, eles acabam sendo relevantes no processo seletivo, né? E eu acho que um ponto importantíssimo, avisar sobre as possíveis interrupções. Então, estamos em casa, né? Pode acontecer N situações. Então, pode ter a interrupção. O que é mais comum hoje em dia é a interrupção dos filhos, né? Eles estão privados da escola, coitados. Então, a criança vai interromper. E aí, quando você diz, olha, bom, estou em casa, tenho 2 filhos aqui, e aí a qualquer momento eles podem aparecer, eles estão ali no cantinho, mas pode acontecer deles interromperem a nossa conversa. Quando acontece a interrupção, você está muito mais tranquilo, porque você já mencionou que isso possivelmente poderia acontecer. Diferente de você não falar nada e de repente a criança, bom, abre a porta do quarto, mãe, nananã, aquela gritaria toda, e aí o candidato se perde, né? Porque ele já não lembra nem mais o que ele estava falando. Então, é super importante você trazer essas possíveis interrupções. E aí as interrupções pode ser desde, olha, desculpa, eu estou esperando, o moço vai vir trocar o gás aqui, pode ser que toque a campainha, porque a pessoa vai estar aqui, vai ouvir a campainha tocar. Atentar-se ao tempo e as perguntas feitas pelo entrevistador. Por que eu digo que atentar ao tempo? Porque é diferente quando você se desloca até uma empresa e você sabe qual é o tempo que você tem para aquela entrevista. Normalmente é 1 hora, então 40 minutos, 1 hora. Então você está ali com o teu relógio e tal. Agora a gente está aqui no Zoom. Eu não estou vendo qual é o horário. Eu não tenho ideia de qual é o horário. Sim, eu olho meu relógio, eu vejo. Mas aqui na tela, eu não estou vendo o horário, o reloginho do meu computador. Então, é super importante, porque às vezes o papo flui muito bom na entrevista, muito bem, é muito positivo, e você não consegue finalizar toda a sua trajetória de carreira, não consegue trazer os seus principais marcos profissionais, porque você se perdeu muito numa fase inicial e você não consegue concluir, porque possivelmente aquele entrevistador ele pode ter uma entrevista em seguida tua, e ele não vai deixar uma pessoa esperando. Então, isso é super importante. Aqui o que não fazer, eu acho que é super válido. A gente fala sobre atraso, né? E o atraso ele tem 2 pontos. O atraso é mais trânsito, né? Então a gente não tem mais, nossa, peguei um engarrafamento, caiu um motoqueiro, e aí era algo mais imprevisível. E tem um ponto principal, às vezes as pessoas conectam o computador, ligam o computador 5 minutos antes da entrevista. E aí, naquele dia, naquele horário, o computador resolve fazer uma atualização. E aí você não consegue se conectar no horário. Às vezes a atualização demora 10 minutos, então isso é um problema. Uma outra coisa que é muito desagradável, e eu brinquei com a Cíntia, é você entrevistar alguém com a câmera desligada. Algumas pessoas estão mais receosas com o ambiente, né? E uma dica do ambiente, tem inúmeros fundos, né? Que você pode usar como recurso. E aí você vai lá, salva uma imagem que você acha apropriada da internet, ou uma foto que você tirou com o celular, e você usa aquilo como um pano de fundo, né? Você não precisa ter os objetos de decoração da tua casa.
Mas, às vezes, as pessoas ficam tão incomodadas com isso, ou, não, acordei, tô com cara de sono, tô inchada, não passei maquiagem, não vou abrir a câmera. A pior coisa é você entrevistar uma tela preta com ou o nome da pessoa ou com as iniciais, porque dependendo no Zoom você consegue ver o nome e no Teams, por exemplo, você vê as iniciais. É agoniante você ficar ali a entrevista inteira com um CP. Mas o que é CP? Quem é CP? Qual é a cara dessa CP ou desse CP? Então, é super importante a gente ter a câmera aberta. Falei já do ambiente desarrumado e um outro ponto que é crucial e que muitas pessoas esquecem é ter o computador conectado à fonte, na tomada, na energia elétrica, né? Ou ter a preocupação de carregar o celular, ou ter um carregador de fácil acesso e uma tomada de fácil acesso no celular. Às vezes a entrevista não dá para... Já vou ver aqui, Vanessa. A entrevista, às vezes, não dá para ser pelo computador, por algum motivo, e aí você faz pelo celular. O problema é consome os dados, consome muito rápido a bateria. E aí, se você não tem o teu plug, o teu adaptador rápido para colocar numa tomada, cai a tua entrevista, a tua conexão, acaba a tua bateria e às vezes demora um tempinho para você conseguir retornar e até dar um sinal de vida para o recrutador. Olha, desculpa, minha bateria acabou. E aí também fica um pouco de desleixo, né? Eu tinha uma entrevista agendada para as 3 horas da tarde, eu não me antecipei e não coloquei a ferramenta, o instrumento que eu ia utilizar para carregar. E aí eu já falei sobre o ambiente com muita movimentação e estímulo externo, que é muito fácil da gente perder o foco. A grosso modo, pensando, né, de tudo que eu vivenciei, eu contei ontem para a Cíntia por alto, hoje eu contei, eu entrevistei 173 pessoas nesse período todo de pandemia. Então, tenho algumas histórias engraçadas para contar. Falei para a Fernanda fazer um book pós-pandemia, melhores momentos. Mas eu acho que os principais são nesse momento diferente que a gente está vivendo, já mais adaptados, mas ainda diferente. Então, eu acho que é isso. Tem um ponto que eu gosto também de trazer, eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou falar para vocês agora que eu me lembrei. A questão de conectar e entrar na sala. Vamos lá, eu sou uma recrutadora, eu tenho uma entrevista às 2 horas da tarde com a Cíntia e vou pegar a Vanessa aqui de exemplo, eu tenho uma entrevista às 3 horas da tarde com a Vanessa. Eu estou conduzindo a entrevista com a Cíntia e aí 2:30 da tarde a Vanessa se conectou. Vai aparecer para mim uma caixinha aqui, um pop-up dizendo, olha, a Vanessa está conectada, aguardando a sua entrada na sala. E aí fica uma situação muito ruim para quem está entrevistando, porque eu começo a ficar aflita, porque eu tenho uma pessoa que está me esperando, mas eu tenho uma pessoa com quem eu estou falando agora, né? E por outro lado, também tem algumas outras percepções que a gente faz, né? Nossa, mas por que a Vanessa se conectou tanto tempo antes para essa entrevista? Então, é a mesma coisa quando o candidato na forma presencial chegava 1 hora antes e às vezes você não tinha nem local de espera para aquele candidato e aí ficava, né, tentando achar uma sala, achando um espaço para que o candidato ficasse e ainda tivesse o sigilo de toda a informação. Então, tem uma entrevista agendada para as 15 horas, lá por 10, 7 minutos, 5 minutos que antecede a entrevista, você se conectar e já mostrar para o entrevistador que você está disponível. Muitas vezes eu já estava com a minha agenda, eu estava respondendo e-mail, falei, a Cíntia já conectou, vou entrar na sala e já adianto a entrevista com ela. Isso acontece com uma frequência, mas se a pessoa não está, não é desocupada, mas se ela não está presa em outra entrevista, se ela estiver conduzindo uma outra entrevista, é aflitivo, porque você sabe que você tem uma pessoa te esperando e você tem uma pessoa com quem você ainda precisa finalizar a conversa. E aí, então, não é uma experiência muito positiva para o recrutador. Pensando que nesse momento a gente vive de muita experiência, né? Quais são todas as experiências que a gente tem? Então, a experiência de uma entrevista, com foco, uma entrevista num ambiente agradável, versus uma experiência com gritaria, papagaio, cachorro, gato, filho, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essas impressões ficam, não adianta, né? Não tem como, o ser humano não consegue desplugar 100% disso.
Eu acho que é isso. Tem uma pergunta aqui da Tá. Vanessa, acho. Tem da Olhar. Mireia, Vamos que lá. tem quanto tempo esperar para contratar a empresa após uma entrevista para saber o andamento É e super importante. é, Deixa eu já responder essa. Assim, é super importante você perguntar qual é o tempo para você receber um retorno. Então, finalizando a entrevista, você diz, ai, olha, fulana, foi um prazer conversar contigo, só para eu entender quais são os próximos etapas do processo seletivo, ou mais ou menos em quanto tempo eu terei algum retorno dessa nossa conversa. E a pessoa vai te dizer, daqui 2 semanas eu tenho essa informação, e aí, o único ponto, eu sempre brinco, que às vezes o recrutador fala 2 semanas, porque ele tem um cronograma, né? Mas às vezes esse cronograma, ele se estende um pouquinho mais. Então, se a pessoa te disse, eu te dou um retorno em 2 semanas, dá um crédito, dá uns dias a mais. Não, deu lá 15 dias, bom, no 15º dia, no 16º dia eu já vou ligar, eu já vou mandar um e-mail. Segura um pouquinho a onda, e aí, sei lá, no 17º, no 18º dia, você dá um sinalzinho de vida. e a Vanessa, que ela, ao contrário, o entrevistador bloqueou a câmera e fez entrevista com ela. Terrível, hein? Vanessa sentiu como é desagradável, né, Vanessa? É horrível, porque você não... É importante a gente ter essa leitura, né, do facial. Se a pessoa está gostando, ela vai estar sorrindo. Se ela não entendeu, ela vai fazer uma cara e aí você consegue aprofundar, né? Vai fazer uma cara mais de interrogação e aí você consegue aprofundar mais aquela tua explanação. Agora, quando você está vendo uma tela preta com um nome ou com uma sigla, aí não tem como saber. Fica Nossa, é horrível. péssimo, Nossa, né? ficou Interação perdida. zero, né? Horrível, horrível. Horrível. Aqui a gente trouxe alguns exemplos dos idontes, né? Um currículo bonitinho e o que não fazer no currículo, né, Fê? Esse currículo aqui já tem 3 páginas É, e aí já dá um pouco mais de preguiça, né? E de, quando você vê um currículo estruturado, já também te mostra um pouquinho, né? Como é que é a organização, qual é a síntese daquela pessoa. Uhum. Aqui, para quem nunca fez esse teste, faça. Esse aqui é meu LinkedIn, viu, gente? No PDF. Então, testem, vê o que é o LinkedIn de vocês para o recrutador, na visão do recrutador. A É Fernanda isso mesmo. demoraria aí um século para ler tudo isso. Sim, mas isso não tem problema quando a gente está falando do LinkedIn. O que acontece, assim, por exemplo, a gente vê aqui a tua formação acadêmica. É, Tem a exatamente. data de início, tem a data de entrada, a data de conclusão. Isso é super importante. Às vezes a pessoa joga ali uma data, não tem início, não tem conclusão, você não sabe. Então, é importante a gente ter essas informações. E o que você disse, você fazer com ver o seu PDF para ver como é que o recrutador está vendo o teu LinkedIn, você Uhum. consegue fazer ajustes que É, fica mais agradável e mais completo para o outro. é porque tem que ficar agradável para a gente, né, que tá lendo. Isso, exatamente. Né? Ou se é confuso ou não é, se as informações Exato, são claras, né? exato. Aqui os exemplos de rede social, né? Exatamente. Então, aqui, a rede social é até o LinkedIn, né? É. Então, você tem ali uma imagem de fundo, que aqui a gente está olhando, é um representante farmacêutico, esse Pedro Pacheco. Eu brinquei com a Cíntia que eu gostaria de entrevistá-lo, porque se vocês prestarem atenção, aqui é o Brad Pitt. Quem não gostaria de entrevistar o Brad Pitt? Então, o Pedro é um representante farmacêutico, biólogo, e aí ele colocou uma imagem ali de fundo, que remete à medicação, então faz uma alusão já àquilo que ele busca, é uma imagem positiva, né? O que não fazer? A foto sensual ali, que não faz sentido nenhum a gente ter uma publicação dessa, para quem está buscando uma oportunidade. Aqui tem a foto do Neymar e a foto dessa moça loira, muito bonita de passagem, né? Mas sem necessidade alguma quando a gente está procurando emprego. E aqui, eu acho que é legal a gente ter o contraponto. Então, o Pedro Pacheco, ele colocou ali um comprimido ali, toda a alusão ao segmento farmacêutico. A Cristina Tavares, ela é uma consultora para doenças raras e oncologia, imunologia, biotecnologia, acesso ao mercado, numa indústria farmacêutica. Quando vocês olham a imagem dela de fundo, não tem uma conotação de uma advogada, tem ali uma caneta, tinteira, um caderno, te remete muito mais a outras profissões que não a de uma consultora.
Então, é a tua imagem, né? Aquilo que você está vendendo. Aqui a gente tem o Arthur Fagundes também, que não tem imagem, não tem nada. E aí, às vezes, é melhor, né? Mais preferível que você não tenha imagem do que tenha uma que não tenha muito a ver com aquilo que você está procurando. E Mas essa do Neymar, facilitar sempre bastante o uma vergonha. direcionamento do que você quer, eu acho que é muito mais fácil, né? A pessoa bater o Exatamente. olho, sabe quem é você, sabe o que você busca, né? Eu acho que ajuda, Exatamente. né? Exatamente. Fortalece, né? Assim, fixa mais, você tem ali a informação. É, Aqui a câmera aberta, então a Cíntia fez um print dela mesmo. eu Ali mesma, a câmera desligada, aqui um o tom é ruim. gato passando, Então, o sino gato passando, tocando, telefone tocando, cachorro latindo, o cachorro, neném. o nenê. Então, todas as intercorrências que podem acontecer. Gente, não tem problema nenhum acontecer a intercorrência, contanto que você sinalize que aquilo pode acontecer. Porque para você vai ficar melhor quando acontecer, você não vai perder o teu fio da meada. E para a pessoa que está do outro lado, ela já está tranquila esperando que aquilo possa acontecer. Aqui nós trouxemos sugestões de literatura. Na verdade, essas literaturas, bom, da minha parte, o que eu trouxe aqui, que é a trilogia do Harari, que é o Homo Sapiens, Homo Deus e 21 lições, é sobre o ser humano, sobre de onde nós viemos, por onde nós passamos e aonde nós vamos chegar. E eu acho que, assim, se fosse para escolher um, seria o 21 lições para o século XXI, porque ele traz muito a transformação tecnológica e o papel do ser humano nessa transformação. Eu acho ele fantástico. O Cisne Negro, eu estou lendo esse livro, ele está me atraindo muito. É um livro muito pesado, muito denso, que ele fala dos eventos não causais, não esperados. Porque assim, por que cisne negro? Porque ninguém nunca viu um cisne negro, mas isso não quer dizer que o cisne negro não exista. Então, é uma analogia muito boa e, assim, ele é escrito por um economista e é muito profundo, mas ele faz a gente pensar em muitas coisas sobre planejamento, sobre futuro, processo. É bem interessante, mas é um livro bem denso. E a Fernanda trouxe as sugestões dela, né, Fê? Sim. O Dar e Receber é um livro. Ele é categorizado como autoajuda, mas eu acho que é um livro com um espectro muito amplo, onde ele te diz o quanto a gente precisa, o perfil diferente daquela pessoa que tem a intenção genuína da doação, e aquele outro perfil da pessoa que ela quer muito receber, mas ela pouco está disponível a se doar ao outro, né? Então ele mostra quais são as vitórias, né? E as derrotas de cada um desse perfil. Ontem a gente conversando, né? Se a gente falou muito das relações ganha-ganha. E nem sei, a relação ela é ganha-ganha, mas em algum momento a gente tem que deixar de lado alguma coisa, né? Para que todos na relação possam ganhar, eu tenho que deixar alguma coisa, uma preferência, um interesse de lado para beneficiar aquela relação. Então é o ganha-ganha, mas a gente tem uma perda e essa perda faz parte, né? E tem um ponto que é super importante, que é a doação ela ser genuína, né? Porque quando você faz algo para o outro, mas esse algo por outro é com alguma intenção por detrás, ou é algo que não é natural, não é, né, de coração, né? Aquilo nem sempre vai ser ou bem visto ou bem aproveitado, né? E o segundo livro é Como Fazer Amigos. E aí ele traz essa diferença dos perfis e como é que as pessoas vivenciam isso e como elas acabam tendo ganhos em relação a essa diferença de perfil. E Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é muito de como a gente cria essa energia positiva e o quanto a gente consegue fazer com que o outro entenda qual é o nosso propósito, aquilo que a gente quer, né? E que muitas vezes o outro começa a propagar aquilo até como uma intenção própria.
né? Então, acho que são livros para esse momento. Até o César perguntou aqui para um profissional de vendas quais são as características mais valorizadas hoje em dia. Não digo só, César, para profissional de vendas, tá? Vou dizer num espectro mais amplo. A adaptabilidade, né? O quanto a gente consegue, frente às mudanças, fazer o de marketing também, fazer com que aconteça, a peteca não caia, né? O bambolê não pare de girar porque algo mudou e muitas vezes agora a pandemia mostrou que mudou e mudou sem a gente esperar, né? Sem a gente ter controle dessa mudança. Então, a adaptabilidade é algo muito importante, né? Ou tá disponível, aberto à mudança, né? E eu acho que eu brinco que é o fuçador, né? É aquela pessoa, o perfil fuçador, é aquela pessoa que gosta de ir atrás de informação, é aquela pessoa que quer ir atrás da tecnologia, que quer entender o que está acontecendo. Ah, não é o meu mercado, mas deixa eu entender como é que funciona, deixa eu saber, né, como é que essa banda está tocando. Porque o conhecimento, ele não ocupa espaço, né? Então, quanto mais conhecimento você tem pensando num profissional, num CRM, que hoje em dia é o grande diferencial, o quanto você vai conseguir aportar valor numa conversa, o quanto você vai conseguir dar um direcionador interessante para uma conversa com os teus conteúdos atuais ou com todos os outros que você pode vir a ter. Então, acho que é um pouco esse perfil, né? E o da comunicação, né? O quanto a gente consegue fazer com que o outro entenda aquilo que a gente está querendo trazer de informação, com vivências diferentes, com situações diferentes. Então, um pouco daquele exemplo que eu dei no início, do médico que atende a um público AA e está dentro de um grande hospital, com todas as possibilidades e as referências na mão, e aquele médico que está num hospital da periferia, que muitas vezes ele não vai ter o EPI básico para ele conseguir trabalhar. E aí, como é que a gente consegue se comunicar com esses dois médicos, com esses dois profissionais, com esses dois pacientes, com esses perfis tão diferentes? Então, a comunicação hoje, até você mesmo disse, a questão de usar um pouco dos influencers digitais para a gente aprender como é que a gente faz. Eu até ia dar um exemplo aqui. A Cíntia ontem me contou, sim, vou contar para todo mundo agora, que ela ia usar uma luz que vinha de frente no rosto dela. Dá uma olhada na minha imagem e na imagem dela. Ela tá perfeita, ela tá sem sombra, sem nada. Eu já tô com uma olheira que eu não tô com essa olheira de verdade, é a luz que vem de cima. Então, é um pouco da gente ser... São coisas simples, Tô mas quase ó, blogueira, tô quase blogueira. a Cíntia fez esse curso com a blogueira e ela já tem essa informação, né? Então, é super importante essa comunicação, esse treinamento mesmo, como é que eu faço para me conectar com alguém que está do outro lado da tela. Então, acho que seria isso, adaptabilidade, o conhecimento, o ser ávido por esse conhecimento e a comunicação. Perfeito. Ó, o pessoal tá já... Bom, a gente era para ter 1 hora de live, nós estamos com 1h40 e alguma coisa. As pessoas estão resistindo bravamente, mas estão fazendo vários comentários. Aqui Mas foi muito rico. Foi, acho que foi. O Tadeu colocou aqui, né, que primeiro, né, agradecendo, nós que agradecemos vocês todos, né? E ele falou apenas um comentário, porque com tantas ferramentas de assessment que estão sendo utilizadas hoje, o grande desafio é conseguir passar por todas elas e ficar na frente do recrutador para poder não somente falar do seu histórico, mas contar um pouco da sua história profissional, que é, ao ver dele, ao nosso ver, né, o que realmente fará a diferença na entrega de valor para a empresa. E é verdade. Com certeza. Com certeza. E ser adaptável, ser informado, comunicação assertiva. Né? Isso realmente ficou o recado, é isso, né? E assim, a gente agradece imensamente todos que ficaram aqui até o final. Nós vamos enviar para o e-mail de quem está aqui participando todo esse material, até tá um pouco mais completo, é um e-bookzinho que a gente fez. A gente vai
colocar análise de perfil para vocês preencherem, os verbinhos que vocês usam geralmente para conversar e um modelo de currículo baseado nisso que a Fernanda falou para ajudar vocês a, depois que estruturarem as ideias, chegarem no currículo. Então, a gente vai dar as ferramentas para vocês brincarem aí com a análise de vocês, porque é uma análise única e exclusivamente pessoal, tá? E, Fernanda, muito, muito, muito obrigada por você ter participado. Imagina, foi um prazer, foi uma delícia. Rico Eu demais. agradeço. E acho que a gente trocar essas ideias e entender a realidade. Tá todo mundo passando pela mesma coisa, mas acho que tem um espaço para a gente discutir isso, que eu acho que se discute muito curso de A, curso de B, curso de C, mas é o curso para quê e por quê, né? Gente, eu posso falar uma frase que um candidato me disse e que eu levei para minha pandemia. A tempestade é a mesma para todo mundo, mas o barco de cada um é diferente. É isso mesmo. E que barco que você quer que seja o seu dessa tempestade toda? É isso. E é algo que me marcou, porque eu brinquei logo no começo da pandemia, eu disse, esse ano eu me recuso a fazer aniversário, porque eu não vou envelhecer num ano que eu não vivi. E eu até me emociono, porque eu tive a oportunidade de viver muita coisa esse ano. E de me reinventar, e de me ressignificar, e de ter contatos com situações e com algumas coisas do dia a dia que a gente não tinha, né? Então, eu acho que a tempestade é a mesma. Cabe a nós decidir qual barco que a gente quer passar por ela. Sem dúvida nenhuma. Acho que todos nós acho que passamos um cenário, fizemos escolhas, essas escolhas, essas rotas tiveram que ser alteradas por, seja qual motivo. Tivemos renúncias. Renúncias. Então, acho que e a parte profissional, assim, para mim sempre foi muito importante, né? É muito importante na minha vida. Eu gosto disso, gosto de trabalhar, gosto de envolver, gosto, né, dessa troca. E buscar projetos, buscar coisas que a gente possa se ajudar, eu acho que isso é muito gratificante. Então, assim, agradeço imenso, imenso, imenso mesmo. Foi muito, muito bom estar aqui com todo mundo e ver todo mundo participando aqui, tá? Muito, muito obrigada, gente. Obrigadão mesmo. Um beijo enorme para vocês todos. Um beijo enorme, saúde para todo mundo. E vai passar. Acreditem que tudo isso vai passar. Sem dúvida. Tá bom? Um beijo enorme. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.